A primeira coisa que vai afetar o desenvolvimento do seu filho é o autoritarismo. O autoritarismo, ele já passou de ser uma autoridade na vida da criança. Claro que o pai, a mãe, os avós, os tios, as professoras e assim por diante, essas pessoas elas são autoridade na vida da criança, porque ela tem uma responsabilidade sobre a vida da criança. Mas existe uma linha muito fina, onde nós saímos de autoridade e nos tornamos autoritários. Nós nos tornamos autoritaristas. E aí eu queria te perguntar, será que você é uma mãe autoritária? Você se sente uma mãe autoritária? Você acha que no lidar com a criança, no dia a dia, você tem usado da sua autoridade para que ela faça a sua vontade? Eu perguntei lá nos stories do Instagram sobre algumas questões relacionadas à mãe autoritária, sem falar esse nome. E algumas de vocês participaram lá e responderam, e eu vi que é comum esse tipo de coisa. Então, dar palmadas é característica da mãe autoritária, colocar de castigos é característica da mãe autoritária, os gritos são características dessa mãe autoritária e também os conflitos. A mãe autoritária, ela fica em um conflito ali com o seu filho o tempo todo praticamente. Então é para tomar banho, é conflito para comer, é conflito para guardar os brinquedos, é conflito para obedecer. E aí eu usei um termo que muitas vezes nós usamos com a criança e que isso vai gerar esse atrito, que é: você precisa fazer o que eu mando aqui, eu mando em você. Então essas são frases, são atitudes de quando você exerce demais a autoridade, e aí você já se tornou autoritário. E aí, o que acontece? Você começa como mãe, passando por essa situação, tentando sustentar isso, você começa a perder o controle, você tem o sentimento de que está perdendo o controle com seu filho. Você sente que ele já não te ouve mais, ele já não te obedece. Você vai começar a ter a percepção de que ele está fazendo para te provocar, de que ele joga os brinquedos para te provocar, e algumas vezes isso realmente acontece. Como nós não estamos olhando para a criança, respeitando o sentimento e as emoções dela, lembra que eu falei? Quando algo nos afeta, ela mexe diretamente com as nossas emoções e também questões físicas, tá? Então, quando nós afetamos a criança desse jeito, é comum que a criança ela tenha uma reação a essa nossa ação, que gerou esse conflito. Então, é normal nesse momento a criança jogar brinquedo, a criança espernear, a criança chorar, fazer a famosa birra, né, que nós falamos, ela gritar. Por quê? É porque ela está te provocando? Não necessariamente, mas é porque o sentimento. Eu gostaria que você olhasse agora para o seu filho. Quando isso acontece com o seu filho, que sentimento você acha que ele está sentindo? Ele está sentindo um sentimento de segurança? Ai, minha mãe tá cuidando de mim, por isso que ela tá brigando comigo, por isso ela tá gritando comigo, por isso ela está me colocando de castigo. Não, o sentimento da criança vai ser um sentimento de frustração. E nós, geralmente, nesses momentos, não olhamos para o sentimento da criança e nem consideramos o sentimento dela nesse momento. A gente só acha que é uma malcriação, que é um mau comportamento, e aí nós começamos a aumentar o grau de autoritarismo, porque a nossa paciência vai diminuindo e a gente vai colocando mais elementos de autoritarismo para que essa criança entenda que quem manda ali somos nós. E isso vai gerar um ciclo que se você não paralisar esse ciclo, ele vai se repetir por toda a vida.